Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Cosan. O papel está bem amassado, já tem uma perda de 20% nos últimos 12 meses, sua cotação recuperou um pouco do movimento nos 14,10 e seu DY também aumentou, né? É óbvio, com a queda. O PVP se aproximou do VPA também, né? E o PL aumentou, né, pessoal? O PL aumentou em função da queda do ativo. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda possa ficar com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos lá. Cosan vem, né, pagando dividendos todos os anos, né? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, um papel pagador de dividendo. É uma empresa que tem uma expectativa promissora de longo prazo, investe bastante, tem uma dívida alta, né? Em função dos seus investimentos na sua capacidade, né? Dentro da sua capacidade de gerar bastante lucro no futuro, né? Então, é uma empresa que pode ser uma futura Itaúsa, né? Que sempre vai estar pagando dividendo, bonificação, tudo é possível para essa empresa. O VPA ficou em 11,03, né? Se aproximou do VPA, ela estava muito distante do VPA, tomou esse desconto, tá? Teve um prejuízo agora no primeiro trimestre, né? Foi ajuste de dívida, né? De juros disparou e aí acabou que no balanço, né, apareceu, né, um prejuízo, né, pelo ajuste da dívida da Cosan, né? E aí, pessoal, o que é que a gente está olhando aqui? Que ela, com os seus pares, tá? Ela não tem nenhuma estrelinha, né? Ela não tem nenhuma estrelinha, né? Petrobras aqui está bem mais arrojada, né? E o DY também, e o valor de mercado, né? A Cosan aqui está com um PL muito alto, né? Dito isso, pessoal, a gente vai passar então a olhar os preços comparando a Cosan com Ibov, CDI e IPCA, tá? Então, quem comprou o ativo em julho de 22 está perdendo dinheiro, tá? Literalmente, mesmo que tenha investido os dividendos, está perdendo dinheiro, tá? Então, o valor está negativo em 12,38%, tá? Em 2 anos. Em 5 anos, também é um papel que empatou, né? O papel empatou com o IPCA, sendo que o IPCA ficou ainda um pouco menos de 1%, né? Para cima, né? Em relação a Cosan. Quando a gente coloca para os 10 anos, o papel só ganha do IPCA. O resto ele perde com toda a força, né? Por CDI, 142,43%, Ibov 134,69% e Cosan 103,57%, né, pessoal? Você vê aí que um juro de renda fixa, né, no patamar que chegou aí de 12,5%, em 6 anos e meio você consegue ter 100%, né? E você vê que a Cosan em 10 anos, levou 10 anos para dar 100%. Quer dizer, deu mais, né? O problema é que caiu, né? Aqui, por exemplo, quem tinha a Cosan até julho de 21, faturou bonito, saborosamente, né? Cosan teve uma valorização até, contando de julho de 2014 a julho de 2021, teve uma valorização maravilhosa de 238,52%. E agora o papel distribui tudo aí com toda a força, né? E de 2021 para cá foi só derrota, né? E pode significar para alguns, né, para os holders, oportunidade. O próprio Bassi comentou sobre a compra da Cosan, né? Que ele diz que Bradesco e Cosan está muito embaixo. Então, ele comprou posições de Cosan e comprou bastante posição de Bradesco,
tá certo? E aí, pessoal, tem aqui um outro comparativo muito interessante, tá? O lucro líquido ele vem aumentando, né? Ele vem aumentando, apesar de ter dado prejuízo, como aqui nos últimos 12 meses descarta o primeiro trimestre de 2023, fazendo jus somente ao segundo trimestre, o terceiro e o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024. Então aqui já está descontado o prejuízo, tá? E ela vem aumentando o seu lucro, né? Outra coisa muito interessante que a gente vê aqui, por exemplo, é que a Cosan, tá? De 2018, 2019 até 2021, ela ficou acima, a cotação ficou descorrelacionada em relação ao seu lucro, né? Então a gente viu uma distorção aqui, né? Agora, pessoal, está acontecendo exatamente o contrário, né? A Cosan está cotada bem abaixo em relação ao seu lucro, né? Então, olha que coisa interessante a gente está vendo aqui, tá? Então, em tese, é como se ela tivesse barata em relação ao lucro líquido, tá? Olha que coisa bacana aqui, ó. Receita líquida aumentando, lucro líquido estabilizou, mas de 2020 para 2022 ele deu um salto muito lindo, né? A receita líquida e veio lateralizando, ó. E é isso, pessoal. Então agora a gente vai ver a Cosan através dos gráficos, pessoal. Olha só, o gráfico de força, tá? Nós vamos começar por ele no diário, tá? Então tá aqui as 3 faixas de preço já marcadas. A gente tem aqui, por exemplo, a gente viu que a Cosan ultrapassou a segunda região, né? Saiu da primeira, a segunda região, mas não ultrapassou a terceira região. Que aí quando isso aconteceu, o Merenda vai fazer isso aqui, ó. Trazer isso para cá, ó. Tá? Quando isso acontecer. Aí nós vamos para a região de 15,38, tá? Mas por enquanto nada ainda a declarar, até porque não rompeu aqui, né? Essa direção aqui de 14,38, né? Então tem que fazer mais um esforço, mas ninguém sabe o que vai acontecer, deixou um sinal aqui esquisito, né? Que pode fazer uma realização até a região de 13,47 barra 13,39, tá? Pode ser que ela volte tudo aqui, tá? Ou faça só uma lateralização aqui, tá? Aqui dentro desse quadrado. Bom, agora vamos olhar o gráfico semanal, né? No gráfico, aliás, semanal. No gráfico semanal, a gente está vendo aí que ela pode sim ter uma projeção interessante, né? Voltar para a região de 17,38, né? Mais ou menos aqui, dezembro de 24, mais ou menos, tá? Muito interessante. Então ela está corrigindo, esse M aqui, na verdade, foi uma lateralização que a gente tem aqui entre 19,21 e 12,28, né? Então a gente tem quantos pontos aqui que foram tocados, né? Em 2000, no 12,28. A gente tem aqui, nesse período histórico aqui, tá? 2020, aqui não chegou a tocar, né? E 2024, ou seja, normalmente o ativo não fica muito tempo nessa região de preço, tá? Você pode ver que ele veio descendo aqui, topos e fundos descendentes, e ele não tocou. Então, olha, dependendo do teu estudo, isso aqui pode ser uma oportunidade. Não é recomendação de compra nem de venda, tá? Isso aqui é um estudo de oportunidade, certo? Então pode ser que ele faça correções aqui, vá subindo devagarzinho e chegue aqui no 17,42. Por outro lado, ele pode lateralizar entre 14,23 e 12,28, tá? Isso pode acontecer, mas achei muito interessante essa parada aqui, tá? Ele está bem correlacionado aqui com a curva de juros, né? Quando a gente olha a curva de juros, bora. Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver se pega agora. Não
travou aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que aqui, ó, curva de juros bem aqui, esse ponto aqui, ó, queda, né? A gente teve esses 3 dias de queda de juros, né? E ela se antecipou, né? Ela saiu na frente, tá? Mesmo com a alta aqui dos juros, ó, ela continua esticando, né, para cima, né? Muito interessante, tá? Quando eu boto no semanal, aí fica mais fácil de ver. Não destravou, pessoal. Eu queria colocar esse gráfico mais alto, né? Mas está aqui, ó, a correlação interessante, ó, com essa boca daqui com essa aqui, tá? Então, vocês podem ver que os juros atrapalham pra caramba a Cosan. Olha, quando os juros começou a subir, tá? Ela chegou a subir um pedaço, depois ela desceu novamente, ó. Então, os juros atrapalham a nossa querida e amada Cosan, tá certo? Agora, vamos olhar então as opções, né, pessoal? O que está mais esperado aí por vocês são as opções, tá? Então vamos estudar as opções de Cosan, beleza? A gente pode ver aqui, pessoal, que os prêmios ficaram interessantes até por curto prazo, né? Cosan G150, vencimento 19/7/2024, strike 14,55, né? Pagando um prêmio aí, ó, teve 216 negócios, pagando um prêmio aí de 13 centavos, né? Então, se o guerreiro e a guerreira, o investidor e a investidora, o merendeiro ou a merendeira que comprou a 14,10, tá? Alguém comprou e vendeu essa opção, né? Vendeu essa opção, ela está exatamente no delta 31, né? Você tem a possibilidade aí de, se o papel subir para 14,55, você entregar, ganhar a diferença entre 14,10 e 14,55, né? Mais os 13 centavos, que vai dar uma taxa máxima de 4%, né? Bruto, né? Bruto. Então, para 2 semanas eu acho super interessante, tá? Temos também essa aqui, pessoal, CSN G147, vencimento 19/7/24, strike 14,30, prêmio recebido 23 centavos, teve 18 negócios, tá? Na sexta-feira, hoje é dia 6/7, né? Então foi dia 5/7, são 17h59 horas de Brasília, horário merendolau aqui de Rondônia, são 16h59, pessoal, tranquilo? E aqui a gente grava ao vivo e a cores, tá, pessoal? E vamos que vamos. Tirando isso, vamos olhar então as puts, né? Uma operação interessante, né? Seria uma venda de call e venda de put no mesmo strike, né? Então, se a gente olhar aqui para o mês de agosto, né? A gente tem aqui, por exemplo, o strike 14,20, tá? CSN H146, vencimento 16/8/24, tá? Strike 14,20. Você tem que estar comprado no papel coberto, né? A gente está falando de uma operação coberta, tá? Tanto de put quanto de call. E aí você recebe um prêmio, né? Recebeu um prêmio, né? Os 77 negociantes que teve no dia recebeu um prêmio. O último negócio foi de 56 centavos, né? Então ele recebe aqui uma taxa de 4,5% na média, tá? E você vendendo a put, né? Você vendendo não, venderam a put, né? Do strike 14,20. O vendedor, quem vendeu essa put no 14,20, recebeu um prêmio de 44 centavos, né? Então, o que isso significa, investidor e investidora? Você tem 2 prêmios recebidos, tá? Você tem o da put, 0,44, mais da call, que foi 56 centavos, tá? Então, quando a gente coloca na calculadora,
mais 56 centavos. Aí a gente vai ver que você recebe um prêmio total de R$1, né? Vamos supor que quem montou essa operação vendeu 100 call, porque tinha 100 ações, e vendeu 100 puts, porque tinha cobertura em tesouro direto, ou em dinheiro, né? Quanto eu vou precisar de Notion? 100 papéis foi 1.410, né? O papel terminou na cotação de 1.410. E na ponta vendedora eu preciso de R$1.410 em dinheiro ou em tesouro, tá? Como tem deságio, o ideal é ter uma quantidade maior de tesouro. Então, se você às vezes tem uma renda fixa inteira, né, do tesouro, que está na faixa de 14.500, eu acredito, o que você faz? Você já tem uma garantia bem maior do que o que você precisa honrar o compromisso, tá? Então, você retira do mercado um prêmio de R$1 fazendo essa operação, né, por ação. Então, daria R$100, tá? Com ativo na carteira, mais a renda fixa de garantia para vender a put. Então você teria uma barreira de queda muito interessante, né? Se o papel, a call é 14,20, tá? 14,20. E você tem o ativo para entregar em 14,20, problema nenhum. Você vai entregar, vai embolsar a diferença entre 14,10, tá? E 14,20, que é o valor do strike, mais o prêmio recebido de 56 centavos. Agora, se acontecer o contrário, e se a put cair, tá? Quanto é a tua proteção, tá? Quanto vai ser tua proteção? Ora, se é 14,20, eu tenho que honrar o compromisso com 14,20. Só que eu recebi R$1 de prêmio nessa operação. Então, quando eu subtrair menos R$1, se o papel cair até R$13,20, eu estarei no 0 a 0, se eu honrar o compromisso, né? Se eu comprar a Cosan no strike de 14,20, se o papel afundar e eu não rolar essa operação, se eu comprar a ação pelo strike. Então, em tese, se o papel cair, por exemplo, para 13,80, eu tenho lucro, né? Eu vou estar no lucro na operação. Se o papel cair para até 13,21, eu estou no lucro de R$1, isso bruto. Agora, a partir de 13,20, eu estou no 0 a 0, isso tudo em valores brutos, tá? Sem desconto. E se ficar abaixo de 13,20, eu começo a estar numa região de prejuízo. Como é que eu vou tirar esse prejuízo? Eu vou ter 200 ações agora na carteira, então assim que o papel repicar, eu posso vender call bem na linha do meu médio, que seria 14,15, né? Porque comprou 100 a 14,10. Foi exercido em 14,20. Então, teu preço médio é R$14,15, tá? E aí você pode lançar uma call para o mês de setembro e ir tirando o prejuízo com um hedge de call, né? E tirando o risco, né, da operação, tá certo? Então, isso é uma operação de venda de call, de venda de put no mesmo strike, tá certo? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar como é que está o dividendo sintético dessa empresa, né? Se vale a pena ter dividendo sintético. Primeiro, Cosan, pessoal, é um ativo, tá? Interessante para dividendo sintético, porque ele só paga dividendo praticamente uma vez por ano. Então, se você tem o ativo aí, vai ficar chupando o dedo até o ano que vem, você que é holder. Por isso que você é holder, precisa estudar com merenda, para estudar detalhamento de ativo, risco-retorno de opções cobertas, de dividendo sintético, de quando operar dentro do dinheiro. Você precisa estudar isso com o merenda. E aí, quando sair a mentoria, você será lembrado. Vocês vão me cobrar isso lá na aula ao vivo, tá? Porque a mentoria do merenda ela é ao vivo. Tem uma parte gravada, sim, mas eu gosto de tirar as dúvidas e ensinar aquilo que já está gravado ao vivo e a cores também, tá? Por quê, pessoal? Isso aqui, opções, é treino. Você tem que ir treinando a operação. Você tem que entender quando alguma coisa dá errado, e quando eu faço a mentoria, eu opero na minha conta, eu coloco operações para dar errado de propósito, eu opero de propósito errado, para você ver o que tem que ser feito quando alguma coisa dá errado.
na prática. Então eu boto o meu na reta. Literalmente eu boto o meu na reta, porque é o meu capital e a única forma que eu entendo de ensinar alguém é colocando o meu na reta para dizer se funciona ou não funciona o que eu estou ensinando, tá? Então eu não faço recomendação de compra nem de venda, eu só ensino o que eu faço na minha conta, tá certo? E por isso que eu tenho um resultado muito interessante de opções, tá? Operando coisas simples, tá certo? Então, o dividendo sintético é super maravilhoso da Cosan. A gente pode ver aqui que teve dois negócios no strike 1595, Cosan H164, vencimento 16/8 de 24, strike 1595, pagando um prêmio de 6 centavos. Olha isso, investidor. Se mês a mês você receber 6 centavos de dividendo sintético, em 12 meses são 72 centavos, com mais os 42 que a Cosan paga. Olha que delícia! Quer aprender com Merenda a fazer isso? Então vem com Merenda. Eu vou preparar o link, tá? De uma lista de espera para fazer essa mentoria, certo? Vocês vão gostar muito porque é muito harmônico, é uma energia muito bacana, tá? Então vocês vão se apaixonar pela mentoria e vão literalmente ganhar dinheiro, aprender a ganhar dinheiro, tá? Com coisas simples de opções, tá certo? Quando a gente olha para o mês de setembro, tá? Esta mesma operação de 14,10 eu posso fazer também com deltas 16, né? Delta 12, para fazer um quase dividendo sintético, né? Então, por exemplo, se eu tenho 100 papéis, tá? Se eu tenho 100 papéis de Cosan, eu posso vender aqui no strike 16/12 para setembro, né? Olha que coisa interessante, pagando um prêmio de 15 centavos, tá certo? Então você recebe aí, tá? Aliás, você está no delta 21, tá? Delta 21, porque no delta 18, no delta 15 não teve negócio. Então eu só gosto de comentar o que realmente teve negócio. Então eu acho um delta muito interessante, né? O ativo tem que esticar aí 15% para alcançar o teu preço. E mesmo assim você entrou no ativo a 14,10. Então se você largar o ativo no 16/12, ou não quiser largar, é rolar. Mas se você quiser largar, se ele chegar a 16/12, você receber um prêmio de 15 centavos, eu estou achando fantástico o tamanho, a gordura do prêmio, tá? Um strike tão distante. E assim também eu tenho para put, né? Se eu quero operar uma put lá no delta 16 ou delta 20, né? Eu procuro aqui, tá? Alguma que teve negócio, tá? Tivemos aqui um negócio para operar dividendo sintético de renda fixa, né? Olha só, Cosan U125, strike 12/12 e teve um negócio a 7 centavos. Então uma remuneração interessante, tá, pessoal? Não despreze nada que entre na conta de vocês. É melhor ganhar pouco e ganhar sempre. Esse é o lema do Merenda, tá? Mas também nós tivemos aqui, né? Só temos aqui o delta 36 com negócio, né? E aí é onde eu falo para vocês que eu não acho confortável, né? Mas é possível também vender a CSN U143 com vencimento em 20/9 de 2024, recebendo 39 centavos. Eu também não acho ruim, porque está dentro de uma zona de conforto para quem é holder, quem gosta de comprar ativo barato, né? Então você teoricamente iria ter um preço médio se o ativo ficasse abaixo de 13,87 no dia do exercício. Você, como recebeu o prêmio, né, de 39 centavos, eu teria que subtrair o 13,87 menos 39 centavos, tá? Desculpa, pessoal, eu fiz errado aqui, eu digitei errado. É 13,87 menos 39 centavos. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa maravilhosa. Vai sair por 13,48, pessoal. Que delícia!
Que delícia, tá certo? Então vocês já viram aí que saiu um comunicado, né? Vou mostrar para vocês, espera aí. Então, como eu estava falando, a Cosan, né? O BTG reforça a compra e vê a ação crescendo 111% por impulso de subsidiárias. Veja bem, o BTG é um banco que acerta, né? Acertou ali na Embraer, né? Quando ele disse que estava barato em R$18, o papel dobrou, deu 100% de valorização. Então, a gente não deve desprezar o que o BTG está mostrando aqui nessa recomendação, né? E foi no dia 5 de julho, né? Então foi ontem, tá? Que saiu isso aqui, tá certo? Então 111%. Pessoal, se não chegar a 111, mas der 50%, já dá um ganho interessante, né? Então é muito interessante. Ele fala aqui, né, que disseram que discutiram a estratégia de geração de valor, né, aplicação de capital e a desalavancagem da empresa. O banco recomenda a compra da ação com preço-alvo de R$30, potencial de alta de 111%. Segundo eles, os líderes da companhia ressaltaram que a empresa passou por diferentes estágios de crescimento nos últimos 16 anos, com fases de alta alavancagem, precedendo períodos de maturação do investimento, desalavancagem e, consequentemente, geração de valor. Então, é como eu falei para vocês, é uma empresa que vai entregar muita coisa no futuro, tá? E os caras são analistas, né, cara? Os caras foram lá olhar, né, e acharam interessante, tá? Vale salientar que a Cosan é uma holding, né? Tem várias empresas dentro, como é a nossa querida Itaúsa, tá certo? Então vamos voltar para a nossa análise aqui, ó. Vale salientar, pessoal, que no banco de opções já tem Cosan até outubro de 2025, tá? Então a gente tem um strike aqui, ó, só para vocês terem ideia, ó. Tem um strike 15,80, né? E o strike 23,05, ó. Vale salientar que teve 5 negócios, tá? Então muito provavelmente as pessoas, os investidores, né, às vezes usam essa compra de opção longa para fazer trava horizontal de linha, tá? Muito interessante isso, ou trava diagonal de linha. Então é uma operação que eu tenho estudado, né? Tenho achado bastante interessante e eu pretendo praticar essa operação. Eu vou montar operações de THL longa, né, e curta, e vou demonstrar isso para vocês, tá, numa planilha, tá? Eu vou colocar os valores, tá? E vocês vão ver qual foi o resultado que eu obtive com trava horizontal de linha. Eu sempre fui muito resistente à compra de opção, mas eu enxerguei potencial nesse negócio, né, da trava horizontal e diagonal de linha, tá? E também trava diagonal assimétrica. Essa é sensacional, pessoal. Então fiquem tranquilos que tudo isso vocês vão ver os resultados do Merenda em relação a esse tipo de trava, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar de Cosan. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!